Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora. Goitacast de número 51. Uma boa ideia, mas não é cachaça. É suquita. Eu, Ricardo Lopes. Ao meu lado, ele, o Cris. Boa noite, boa noite. E hoje, no centro da nossa bancada, o doutor André Fontoura. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje aí com vocês. Aí. Nós que agradecemos. Com certeza. Lembrando, né, que o Goitacast Aurora tem aí o patrocínio da Boutique do Pão, né? Tem nosso lanchinho aí que não é cenográfico, nosso refrigerante. E a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. Na internet, @Boutique do Pão 339. Goitacast também tem o patrocínio de MR Veículos, que fica na Avenida Dr. Filipe Web, 431 Turf Clube. Telefone DDD 22 99 777 6464. Na internet, @MR Veículos Premium. E lá com meu amigo Maurício. Aí as pessoas perguntam, mas o Ricardo não compra carro na MR Veículos? É porque eu não gosto de carro bom, eu gosto de sofrer. Eu gosto de Escort Zetec, Fiat Marea, Monza, então na MR Veículos não tem carro pra mim. Eu só gosto de carro ruim, entendeu? Carro complicado. Eu gosto de confusão, entendeu? Então, tô andando de moto, né? Porque carro tá complicado. E hoje, né, nós temos aqui o médico, né, o doutor André Fontoura. E, doutor, a sua especialidade é qual mesmo? Então, minha vida médica começou cedo. E assim que eu formei, eu fiz residência médica em pediatria nos plantadores de cana, junto ao Álvaro Alvim naquela época, e depois eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em endocrinologia, pelo IPMED Santa Casa de BH. E a gente fez um curso também fora do país em relação à endocrinologia infantil. E hoje, atualmente, eu sou bem focado na área de performance esportiva, a área de implantes hormonais. A gente somos pioneiros aqui na Clínica Vivere em Campos, que é a nossa clínica, né, uma clínica integrada em relação à soroterapia, em relação a todos esses tratamentos que muitos campistas e muitos amigos da região norte-noroeste fluminense foram buscar nos grandes centros. E a gente já faz esses tratamentos aqui numa clínica multi-integrada já há mais de 2 anos. É uma referência para a região. Realmente. O primeiro médico, eu soube agora que tem outro médico em Campos também, mas o primeiro médico a trabalhar e manusear as questões de implantes hormonais absorvíveis fui eu em Campos, nós que iniciamos. E esse manejo com hormônio, com essas coisas todas, já é uma coisa que eu vislumbro já há muito tempo, desde a minha formação médica, e na qual sempre me buscaram muito a mim para poder fazer esse manejo bem feito. Até porque é muito melhor passar pelo médico do que tomar anabolizante ou tomar qualquer hormônio por conta própria, a gente acertar da melhor maneira possível, né? E é bom, doutor, até para explicar aí quem está assistindo, né? Onde fica a clínica, né? Como que pode ter contato assim por telefone, por internet? Ah, sim, eu te agradeço esse espaço. A clínica ela fica ali na rua Sacadura Cabral, 62, na Pilinca, ao lado da garagem do Formosão. Você passando do Hospital Álvaro Alvim, é a primeira rua esquerda, prolongamento do Colégio João 23. É uma clínica que a gente tem mais de 10 especialidades. Nós temos a área de enfermagem diária, funciona a semana toda. Fazemos pequenos procedimentos, desde laboratório até pequenos procedimentos cirúrgicos. Toda a parte de cardiologia integrada nós temos lá também. A parte de imagem, de ultrassom, de tudo que uma clínica multi-integrada possa oferecer, nós temos na Vivere. Então, a Vivere foi um sonho antigo, um sonho de implementar aqui na região, principalmente, uma clínica que possa atender as pessoas desde a classe mais necessitada até o padrão da classe A. E hoje a gente tem uma clínica que consegue atender todo esse público,
com exames que cabem no bolso de todos e também com médicos especializados e bem especializados. Isso é importante, né? Muito. Com certeza. Então é um tratamento, doutor, assim, eu posso estar errado, né? Que tem um público-alvo mais jovem, né? Sim, a gente quando fala em relação a... Eu sempre costumo dizer, sabe o quê? Eu sempre faço um parâmetro em relação àquela adolescente, né? Aquela pré-adolescente ou aquele adolescente que chega lá com 16 anos, 17 anos, começa sua vida sexual ativa. Então ela começa sua vida sexual e vai no ginecologista, com todo o direito que tem que ir, sem o pai, sem a mãe, porque tem vergonha de levar, e vai e pergunta ao ginecologista: olha, eu tô começando a minha vida sexual agora e gostaria de saber como é que eu faço para não engravidar. O ginecologista vai lá, toma esse anticoncepcional aqui, muitos deles mandam fazer o uso periódico, até por conta da preocupação dessa criança engravidar, né? Dessa pré-adolescente engravidar. E vem outros problemas, né? Que a gente fala, né? Que são os problemas de eixo, né? De inibição de eixo, do sistema nervoso central, essa coisa toda. Vou falar rapidinho para vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Que lá dentro da cabeça tem um lugarzinho que chama-se hipotálamo e tem do ladinho dele chama-se hipófise. É como se o hipotálamo fosse uma fábrica e a hipófise fosse os operários. Então ele informa a hipófise os hormônios que devem mandar lá para baixo. E quem produz os hormônios masculinos são os testículos, quem produz os hormônios femininos são os ovários. Quando você toma anticoncepcional direto, você está inibindo esse eixo. Então o que acontece com o uso indiscriminado? Você começa a ter atrofia ovariana e outros problemas de infertilização que essa mulher só vai ver depois, com 20 e poucos anos, que quer ter filho, 30 anos, essa coisa toda. De 10 anos para cá, mais ou menos, o homem começou a se preocupar mais com a sua saúde. Então, a gente vê isso, né? As estatísticas até mostram isso. Então, ele começou a buscar mais um corpo mais definido, um corpo melhor, aquela coisa toda. O Covid veio aí também mostrando a baixa imunidade, como é importante a gente ter uma imunidade bacana, ter um equilíbrio metabólico legal, usar alimentos bons, ter a parte hormonal regularizada, e alguns estudos já mostram que o nível basal do que diz ali a referência do laboratório não é o que deveria ser um pouco mais, essa coisa toda, até para atingir outros objetivos. E aí vem aquela polêmica, né? Poxa, eu sou atleta, tô tomando aí testosterona direto, tô tomando não sei o que direto, tô tomando não sei o que. Mas, doutor, o médico lá falou que a gente não pode ficar tomando direto. O que a menina de 16 anos tem diferente dele? A diferença é que a menina de 16 anos, ela foi e houve um erro lá atrás também, que não foi orientada que deveria parar para menstruar todo mês, porque aí você não vai ter os problemas, só vai ter realmente a contracepção, não vai ter os outros problemas. E esse cara já não foi orientado como deveria, que deveria também parar por um período, recuperar isso, essa coisa toda. Não difere nada uma da outra, em termos de inserção de bloqueio de eixo. Então, que vai ter câncer por conta disso, que vai ter câncer aqui. E essa menina que teve lá? Entendeu? Então, hoje há um questionamento grande. Esse pessoal que é fisiculturista, eu inclusive agora tive alguns pacientes e atletas que foram para o campeonato agora de fisiculturismo em São Paulo. Uma até a Diana ganhou como vice lá, já foi campeã também. Acho que vão para Venezuela agora também. Então, são critérios diferenciados, de pacientes diferenciados, de atletas que vão ter aí um exame com a referência completamente diferente do que uma referência normal da gente fazendo aí o normal, né? Então, esse parâmetro dessa menina de 16 anos com esse cara que toma anabolizante, assim, a gente fala anabolizante, mas a testosterona não é nem vista como anabolizante. É um hormônio que a gente deve repor realmente, colocar os níveis basais normais. Agora, a anabolizante realmente, que são as drogas que deveriam ser indicadas por um médico, né? Porque elas são efetivamente eficazes naqueles pacientes oncológicos, pacientes que têm problemas de perda muscular, essas coisas todas, tem anorexia, essas coisas todas. Então, são indicados formalmente para esse tipo de paciente. E viram os benefícios deles para a parte estética, né? Inclusive os hormônios e implantes também. Então, esse benefício é o que eles descobriram e começam a usar já há muito tempo.
Estima-se que na Alemanha, na época da Alemanha, eles descobriram, na Primeira Guerra, alguma coisa nesse sentido, não me lembro agora na literatura, que eles descobriram a testosterona através de muito testículo de boi. E conseguiram, depois de 1.000 toneladas de testículo, pegar um pouco e infundir no homem. E aí deu uma diferença e daí foram desenvolvendo o hormônio sintético. E existe também algumas diferenças em relação a injetável, oral e implante, né? Implante é a maneira hoje mais moderna, mais segura e mais eficaz. Esse implante é o tal chip da beleza que o pessoal fala. Isso. O chip da beleza que fala erroneamente, né? Que é o gestrinona, que eles falam que é o chip da beleza. Na verdade, o gestrinona já é usado há muito tempo. Usado até para proteção endometrial, para bloqueio de menopausa, para essa coisa toda. Só por via oral. Só que hoje você, por exemplo, um chip de gestrinona hoje, você pode fazer o uso de 3 pellets, que a gente fala, a unidade é o pellet. Então a gente fala de 3 pellets que vai fazer esse bloqueio, essa mesma proteção. Só que a gestrinona com uso para patologia, para doença, ela foi mostrada que existe também os seus benefícios estéticos. Então hoje também usa-se para benefícios estéticos com doses menores. Se você às vezes for usar aí 3 pellets de gestrinona ou 4, às vezes você vai ter que usar 16 comprimidos. E aí 16 comprimidos você tem a perda só da deglutição, você tem a questão toda gástrica, que dão reações, essa coisa toda. É excelente. Né? E hoje você colocar um implante, você não dá ponto, não dói, dura 6 meses, tem implante de 1 ano. Então é um método assim que eu depois que eu fui treinado e tudo feito, eu fiz um curso fora do Brasil, fiz um curso em Curitiba também, com o Dr. Luiz, que é referência no Brasil. Inclusive está montando uma sociedade agora de hormonologia e a gente está bem atualizado, bem focado em relação a isso. Então sempre se atualizando e gostando do que é bom, né? Sempre tem que oferecer o que é melhor. Eu costumo no consultório olhar muito a parte tanto da patologia quanto a parte social do paciente, porque o médico ele não pode só se preocupar com a parte da patologia e chegar a sair canetando. A gente tem que se preocupar também com a parte social. Não adianta eu tenho que chegar para o paciente e dizer, o padrão ouro de tratamento é esse aqui, o padrão intermediário é esse aqui, o padrão é esse aqui. Então o que você personalizado, né? Exatamente. O que você pode fazer? Eu posso fazer. É igual você vai tratar um paciente com obesidade. Você trata o paciente de obesidade, nós temos hoje canetas aí que a gente praticamente injeta hormônio intestinal, né? Que vem aí exemplos, né? Victoza, Saxenda, Ozempic, que também usa-se para diabetes e que aumenta a saciedade, a plenitude, a não vontade de comer. E que a gente já sabe que tem resultados maravilhosos. Perda de 30 quilos, 40 quilos. Paciente adaptado à atividade física também, essa coisa toda. Mas são tratamentos caros. Uma caneta que quase custa R$1.000, essa coisa toda, entendeu? E a sibutramina anda junto, que já é uma coisa mais barata, essa coisa toda. Então, cada perfil de paciente a gente trabalha de uma forma, sabendo que se a mudança na qualidade de vida e a mudança nos hábitos de vida também não chegarem junto, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem também, eu sou o presidente do Motoclube de Campos. Sério? O motoclube mais antigo do Brasil. Eu acho que você o motoclube que foi até citado na novela. Exatamente. Nós tivemos aqui o presidente do Índios sobre Rodas, sim, o Pedrão. Pedrão, sim. Cara, que legal. Só fazendo esse parâmetro aí, a gente termina não, isso, depois fala mais. Como é que o campus é pequeno, né? Por isso que eu lembrava de algum lugar o rosto do doutor, porque esses dias passou na televisão é o motoclube mais antigo do Brasil, cara. Nós fizemos a entrevista. Eu até esqueci um detalhe aqui, queria agradecer a Barreto, né? Daniel Barreto, que tá ali fora. Grande Barretão, tá ali assistindo. Meu amigão, meu irmão, que conduziu aí, né, para conhecer e tudo e trazer a gente aqui também através de vocês. Valeu. É uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito carinho, muito amor por essa pessoa aí. Esse é um irmãozão. Mas lá nós fizemos uma entrevista na Inter TV. Eles colocaram na novela, por conta de ser uma novela de época também.
E a Record também, eu acho que foi também. E esse ano nós fizemos 90 anos. 90 anos? Esse ano, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de estar à frente do Motoclube, que a gente quer levar, se Deus quiser, rumo a 100 anos. Tem até... Agora tá perto. Noventinha? Não é 90, né? Tá tendo até uma expedição agora, três jovens amigos, 3 coroas, vamos dizer assim, estão lá fazendo a Transamazônica, já estão uma semana viajando e toda hora a gente posta, coloca aí nas redes sociais do Motoclube. E esse ano nós tivemos também a ajuda da prefeitura, que foi uma coisa muito bacana. A Secretaria de Turismo, tudo, ajudaram lá com 2 bandas e outras coisas também. Nós conseguimos colocar, acho que foram um total de 5 bandas, fizemos em 2 dias, sexta e sábado. Um público de mais de 4.000 pessoas passaram por lá. Uma festa maneira. E foi legal pra caramba. Fechamos a frente, fizemos tudo. Uma coisa que a gente achou que ia ser menor e conseguimos fazer uma coisa bem maior. E tem muita gente que acha que motociclismo, que o pessoal é muito carrancudo, é muito... Tipo aqueles dos Estados Unidos que chega no bar e arruma briga, bate nas pessoas, né? E eu vejo diferente, assim, pra começar, a música é sempre a música boa. É sempre um som de qualidade. E eu vejo sempre, assim, eles engajados em ajudar, né, com agasalhos, alimentos... Várias campanhas, assim, de motoclubes, né, cara? Eu tô na 125 cilindradas, depois que eu crescer um pouquinho, eu penso... Viajar de 125 é meio complicado. Eu até já viajei, mas é a raiz, cara. Passa sufoco, cara. Lá não precisa nem de moto pra entrar. Aí que legal. O negócio é ter o espírito de fraternidade, o espírito de motociclismo, levar... A ideia nossa é levar o motociclismo da forma mais harmônica possível para a sociedade, né? E todo evento que a gente tem, lá embaixo, tem escrito, no Fly, tem escrito que é para levar doação de alimento, levar doação de insumos, do que a pessoa de bens não perecíveis, entendeu? Essa coisa toda. E sempre, toda segunda, sexta-feira do mês e última tem evento. Tem banda, tem algum tipo de evento lá. Mandar aí um alô para quem tá assistindo a gente pelo Facebook. Dá uma subidinha aí, Josiel. A Júnia Lopes dando boa noite, meninos. A Júnia Lopes é minha mãe. Meninos. A Kel Freitas dando boa noite, que é minha esposa. E o Paulo Fontoura César, vale a pena fazerem uma visita na clínica. Esse é meu pai. Doutor, o senhor já receitou biotônico Fontoura pra alguém? Rapaz, eu já gostei muito de tomar biotônico Fontoura. E eu já receitei biotônico Fontoura também. E existe uma história desse negócio de biotônico Fontoura, rapaz. Eu não sei se... O meu avô não era mentiroso, mas eu não sei se é verdade, se é mentira. Parece que houve como é que fala? Deserdo, não sei, da minha bisavó, não sei o que lá, que fugiu com um soldado. E ia pro sul, nessa época, para poder tentar encontrar com a família. Tem até um município lá, Fontoura Xavier, não sei o que, e parece que é uma coisa só. Porque a gente vem de Portugal, da Fontoura, que migrou pro Brasil, Fontoura, tirou o da. Por conta de alguma briga de família em relação a isso, por conta das terras de lá do sul. E aí, no meio do caminho, parece que receberam um telégrafo, um negócio desse aí na época, e foi dito, olha, se passar a fronteira, não passa mais. Vai todo mundo ficar lá. E aí houve essa história. Se é verdade, eu não sei. Então, isso é a história que eu tenho pra contar a vocês. Mas eu já receitei biotônico já. Alguma coisa a ver. Lá atrás, ela não for puxar lá no passado. Rapaz, esses romances não tem jeito, rapaz. Isso não é só na novela, não. Não, e a primeira bebida alcoólica que eu experimentei foi o biotônico Fontoura. Eu falava assim, vovó, não é na colherzinha não, é na tacinha, vovó. Aí, meu amigo, foi ladeira abaixo. Hoje... Vovó dá uma dose sem remédio aí. Ô, remédio bom. Hoje eu não bebo mais nada, mas na época... Eu vou dizer assim um negócio. Eu tinha um víciozinho com o biotônico. Toda vez depois do...
Toda o vez biotônico de cada tem que dia. tomar uma dosinha, uma Mamãe, cadê que colherzinha. remedinho? Aquele remedinho é muito bom, Gostinho de rapaz. ferro, gostoso aquilo ali. E tem ainda nas farmácias ainda, Também, velho. né? Mas agora não tem álcool mais. Temos a pergunta também da nossa querida Sol Almeida. Boa noite, doutor. Por qual motivo a vasectomia não é tão divulgada, já que é algo menos invasivo e que pode ser revertido? Não, na verdade, a vasectomia é muito divulgada, sim, senhora. Ela que não quer tem, fazer, inclusive... O pessoal nós que não temos- faz. nós temos programa do governo federal que divulga muito a questão da vasectomia. Tem verba federal que desce para o estado, que o estado desce para o município, ou que vem direto para o município, para fazer esse tipo de programa. E, inclusive, aqui tem, se eu não me engano, no Álvaro Alvim, tem os urologistas lá que fazem as questões da fertilização e infertilização, que muitas vezes fica muito mais fácil para o homem do que para a mulher, né? Para fazer a... Um amigo meu fez pelo SUS, uns 2 meses atrás. Ele não ficou com medo, não? Não, ele falei, filho, tava com medo de ter outro filho, né? É pior. 4 filhos já. Vai, no Aí dia- demorou pra fazer, hein, cara? De novo, da minha idade. Rapaz. Josiel, dá uma passadinha pelo YouTube também pra ver se tem alguém dando boa noite lá, gente. Assim, Cris Del. Não é você não, Não, né? sou eu. Cris, né? Ainda mais não. E a nossa querida professora Enilce aí, dando boa Enilce, noite. que semana Gente passada. boa, Professora, o Goitacast 50. Mas então, doutor, eu tava aqui imaginando o senhor comentando aí, eu fiz uma comparação que é mais ou menos assim, né? O cara que quer ficar fortão, quer tomar de repente um anabolizante, mas vai por conta própria. É como aquele cara que quer correr de carro, mas não quer ir no autódromo. Ele vai pra rua e fica batendo racha ali. Então é melhor você fazer de uma forma, né, com um profissional. Eu fiz mais ou menos essa comparação. Porque existe... O que acontece? Você hoje, se você for nas academias, muitos coaches, vamos dizer assim, coaches, personal, entendem alguma coisa do assunto. Só não entendem como intervir quando vem um problema. Muitos deles não entendem. Então a gente pega muito problemas oriundos do mau uso. Agora, é isso aqui, às vezes, há um conflito, né? Porque o médico que tem um pouquinho mais de abrangência em relação, não vou dizer nem visão, mas de abrangência do que aquele médico que segue a rotina do protocolo só de sociedade. Hoje, se chega um paciente e diz, eu estou usando isso, eu não vou parar de usar, eu quero que você me ensine como que eu devo usar. O que eticamente eu tenho que fazer? Se eu tenho que cuidar de vidas e salvar vidas, eu tenho que ensinar ele a não... Eu, por exemplo, vamos lá, nós fizemos um parâmetro da jovem de 16 anos que bloqueia o eixo, nós fizemos um parâmetro do cara da academia que bloqueia em algum tempo. Se a gente fizer um parâmetro agora do transexual que eu faço a conversão de gênero, o que eu tô fazendo com ele? Eu tô bloqueando o eixo e enchendo ainda mais. Então, peraí. Então pode para 16 anos e pode pro trans. Mas não pode pro cara que quer? Pro estética? Não tem sentido. Verdade. Mas, entendeu? Não tem sentido. Então, a gente tem que ter realmente a ciência à frente, né? A gente não pode acontecer como eu já ouvi de transexuais que tratam comigo, fazem a conversão, tanto de masculino para feminino, quanto feminino para masculino, dizendo que já foi a outro colega, e o outro colega disse que por conta da religião dele, ele não atende. Então, ou ele diz que realmente ele não sabe manusear, né? E vai para quem sabe manusear ou não. Então, a gente, hoje em Campos também, eu sou referência na parte transexual. Aí, Cris. Se quiser Se converter, quiser fazer alguma coisa, Aí, ó. é a chance. Josiel, aí, ó. Rapaz, Josiel vai ficar um mulherão, hein? Literalmente. Rapaz, vai ficar um mulherão. Rapaz, 2 metros de mulher. Mas o problema todo, sabe qual é? O problema todo é que a maioria, não existe uma política pública, assim, bacana. E a maioria
acaba se prostituindo, acaba se perdendo, É acaba aquela- sendo violentada, acaba não tendo apoio familiar, Toma apoio da certas sociedade, medicações, faz certo procedimento por conta toma própria. remédio errado. O SUS ele tá longe ainda dessas questões de referenciamento para fazer a retirada de mama, para fazer a cirurgia que o cara quer fazer. E isso, às vezes, tem muita gente que não entende, mas isso é uma questão de escolha. Isso tem todo um tratamento psicológico antes, tem toda uma aceitação hormonal ou não. Porque tem gente que não tem aceitação hormonal. Por exemplo, tem transexual que já teve história de trombose e tudo, que eu não posso fazer hormônio para não posso converter. Vou dizer, você tem que viver assim. Você quer converter, mas não, você vai ter que viver Que assim. é uma questão científica, não é uma crença, um conceito. É salvar a vida, como o senhor disse, né? A função é salvar vidas. Exatamente. Eu quero converter de feminino para masculino, mas eu tive uma trombose, eu tive uma coisa, então a gente muitas vezes, algumas situações não pode fazer hormônio, porque se fizer vai dar zebra, entendeu? O risco de dar zebra é muito grande. E é isso. A taxa de mortalidade Rapaz, é bem alta, né? Agora, lembrando de uma coisa engraçada que aconteceu. Eu tava saindo do meu ambulatório, do meu concurso. Aí eu tinha acabado de atender uns 5. Aí eles entraram num carro branco, num Hyundai branco. Mas, rapaz, os homens, uma mulher bonita, rapaz. Show de bola. Tratada, convertido. coisa Bem convertido. Trabalho bem feito. Saí, na hora que eu tô saindo, grita os 5 dentro do carro. Doutor André, você não quer carona, não? Eu, pô, tô bem pra caramba. Tá junto com algum amigo. Já Tô bem pra caramba. Eu gosto da brincadeira, entendeu? A criatura e o criador. É o que deve dar orgulho. Eu que fiz ali. Eu gosto. Parar no sinal. Ih, doutor, tá indo pra onde? Eu passo, eu vejo no shopping, eu faço, você tá fazendo as coisas direitinho? Aí doutor, pra ficar tranquilo. E numa situação dessa, não que eu esteja interessado, mas Tá curioso. eu gosto de saber das coisas, eu sou curioso. Não. São quantas etapas pra ficar assim perfeito essa troca em ambos os casos? Então, primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, que a natureza não é matemática, né? E o ser humano, ele é da natureza. Vamos pensar Não é dessa exato, forma. né? Não é 2 mais não é 2, exato. né? Não. Então, por exemplo, eu posso injetar uma ampola de testosterona em você, que testosterona é mais conhecido, por isso que eu tô falando. E você, às vezes, tem um bloqueio de eixo já, e depois voltar ao normal. Como eu posso fazer 10 ampolas em você e não bloquear, porque você tem uma resistência. Então, por exemplo, para começar a mostrar os caracteres secundários do que a gente deseja, a gente tem que fazer um bolos legal, que a gente fala, bolos é a quantidade de medicamento legal. Por exemplo, uma inserção de um mês, 2 vezes por semana, uma coisa nesse sentido, entendeu? Uma inserção na mulher, no homem para mulher. A gente faz aí um comprimido por dia ou faz algum injetável também por mês. Aí é uma coisa mais... O homem, ele responde... Na verdade, eu nunca tive dificuldade assim, nem com homem nem com mulher não, sabe? Sempre converteram rápido, mas a conversão, ela mostra no exame primeiro. Os caracteres secundários eles vêm devagar depois. Principalmente no homem, porque a gente tem que fazer medicação para converter... Depois, geral, laboratoriamente, e depois a gente tem que fazer, porque quer ter um peitinho, quer ter uma coisa, então a gente já tem que usar outros medicamentos para isso. E claro que você vai ver um exame de um paciente desse aí também, você vai ver que é um exame que não é normal como o nosso. É um exame que é normal para ele, porque ele está almejando. É igual o cara fisiculturista, é um exame que tem enzima hepática aumentada, mas a gente sabe até o limite que a gente pode ir ali. Te protege um tanto, solta um tanto, faz um tanto. Então, isso é manejo, são manejos diferentes do que a gente vai lidando, né? Ricardo já tem um pouquinho de peitinho. Não, aqui ia ser mais fácil. Essa questão é bem tranquilo. Até chegar, Ricardo, para fazer cirurgia, eu vejo poucos com desejo de cirurgia, né? Mulher que converte para homem, eu vejo mais desejo de mama.
Mas cirurgia de órgão genital eu vejo muito pouco desse desejo, tanto do homem quanto da mulher. Acho que Entendi. seria a última etapa de todas. É, a né? última etapa de Rapaz, eu, todas, como eu isso aí. fico vendo muito besteira na internet, né? Ah. Tava vendo um vídeo de TikTok de uma menina que fez a desconversão, no caso, né? Ela já tava com barba, já tudo, tava bem máscula mesmo. E ela entrou pra uma religião, aí mudou os pensamentos, queria voltar a ser mulher de novo. Aí ela mostrou as etapas dela, voltando, depois ela, toda menina já sem barba. Cara, é impressionante como que uma pessoa muda. Assim. O hormônio, ele deixa o cara, por exemplo, quando a gente hormoniza, ele deixa o cara um super-herói. Até tem hormônios, por exemplo, tem uns 4 ou 5 meses que eu atendi um policial. Muito nervoso, muito agitado. Você vê que o cara é nervoso, é agitado, é brigão. Ele já é da profissão dele. Então, eles tinham indicado para ele uma medicação chamada trembolona, que é um anabolizante. A trembolona, ela tem um público específico, assim, bem restrito de indicação. Porque ela deixa o cara nervoso, ela deixa o cara irritado, ela deixa o cara bravo. Se você quer fazer o cara virar homem, você dá trembolona pra ele. Tem um ditado nisso no livro. Chega na academia querendo comer a barra, né? Tem um ditado pra isso. Então, ele tinha até respondido 2 problemas por conta dessa coisa e foi falar comigo. Não sabe o que estava acontecendo com ele, que ele queria fazer um negócio, mas eu falei com ele, na hora eu perguntei a ele, você tá tomando isso aí? Aí ele falou assim, tô. Eu falei, algo foi médico? Passou? Foi. Eu falei, você não pode. Primeiro que sua profissão, você não pode. Era o último cidadão que deveria fazer sua uso. Sua profissão já cara tem que já vive na adrenalina, Nossa, né? entendeu? Naturalmente. Então ele vai, se você falar alto com ele, ele dá um tapa em você. Isso já é do remédio. O remédio estimula isso. Então você não, já tá errado. Então a gente já tem que tirar isso aí. Aí tem que aceitar que a gente tá falando, né? Falar, vamos aceitar e vai fazer do mesmo efeito de outra forma, essa coisa toda. É quando você pega aquele paciente que é meio teimoso, né? Que quer debater ainda. Fala não. Ixi, isso aí é complicado demais. Mas a intenção assim, dessa conversa é jamais deixar o paciente, o cliente ou o ser humano fazer da forma que ele quer fazer sem orientação. E o que o profissional não seja mente fechada para que não possa desenrolar a casualidade desse paciente. Eu até recebi um telefonema há 2 semanas atrás de um paciente que ele é fisiculturista, ele é atleta, ele é dono de academia num município fora daqui. E ele me dizendo, doutor, tive um problema, dei um tapa na mulher, não sei o quê, ele acabou dando delegacia, não sei o quê, é casado. Aí eu falei com ele assim, rapaz, por que houve que você fez isso? Ele, eu fui usar medicação tal, não sei o quê, fugir do protocolo, papapá. Eu falei assim, então, eu falei com você que você não podia, você já é um cara agitado, você não podia tomar nada mais, eu fiz isso como declaração, fiz tudo. Então, cada perfil é perfil, como eu disse antes, natureza é natureza, cada um responde de uma maneira diferente. Agora, essa conversão, para quem gosta da ciência, a conversão é uma coisa que encanta para quem gosta da ciência. Quando você converte a transexualidade, quando você converte o gênero e você manuseia isso bem, você faz isso bacana, isso é uma coisa que encanta cientificamente. Entendeu? Que tem essas questões morais, tem tudo. Eu não estou interessado em questão moral, nem muito menos. Eu estou interessado... Na minha parte é a ciência. Não pode, não ver pode. a ciência e ver se a pessoa está apta a fazer, depois que passa por um estudo psicológico, essa coisa toda, e a gente manda brasa. Ali tem mais um recadinho no Facebook. Dá uma subidinha aí, Josiel, pra dar uma lida aí. Não, aí. É o Daniel Barreto. Doutor André, além de um excelente profissional na medicina, também é um lutador das causas políticas públicas. Gostaria de ouvir dele sobre a atual conjuntura política de São João da Barra, seu reduto eleitoral. O Daniel, a gente vai chegar lá. Ele já falou, né, como ele é como médico, presidente de motoclube, que é o mais antigo do Brasil, com 90... A gente vai chegar lá. Calma, são cenas para os próximos capítulos. E agora aqui no YouTube, Ana Raquel Cristina
Essa é minha esposa. Fontoura dando boa noite aí. Boa noite, boa noite. Eu confesso que eu não falei outro sobrenome que eu achei muito complicado. Poderia estar embriagada com um biotônico. O Fontoura é mais tranquilo. E eu queria dar um recadinho rápido aqui sobre um campeonato. Dessa vez eu pretendo não errar. Botar aí, Josiel, a grande final da Copa Integração de Bairros aqui em Campos, com os times Municipal e Fluminense. E será lá no Campo do Ipiranga, no domingo, dia 11 de setembro. Olha que legal, às 10 horas da manhã. Eu espero que nenhum avião caia por lá, que vai ser no dia 11 de setembro, no Campo do Ipiranga. A entrada tem o valor de R$5. Homens e mulheres, trans, qualquer pessoa paga R$5, tá? E a organização é do Serginho Árbitro, meu amigo, e apoio da Fundação Municipal de Esportes. Aí, dessa vez, né, o recado certinho. E agora foi, né? Não, teve um campeonato, cara, que era tipo assim, Donana, eu anunciei que era em Guarulhos. Ixi. Rapaz, o cara, pelo amor de Deus. Faz parte. E agora, né? O Daniel Barreto já acabou estragando a surpresa, né, Daniel? A gente vai falar do doutor André Fontoura, político. Aí, agora o bicho vai pegar. Agora começa, né? Quem será o doutor André político? Olha, eu diz meus pais que eu não me lembro muito bem isso, mas diz meus pais que eu falo em medicina desde 4, 5 anos de idade, que eu queria cuidar, que eu queria fazer. E eu amo o que eu faço, eu amo muito a medicina. Eu já tive fora do Brasil por um tempo e senti muita falta, principalmente do país. Eu tenho um patriotismo assim muito grande, é meu. E muita falta de exercer a profissão de médico. Então, assim que eu formei, eu tinha uma vontade muito grande de ser médico da Cruz Vermelha. E eu pedi e apliquei para poder passar por esse teste. E rodei do Panamá a Nicarágua como médico da Cruz Vermelha. Desde que me entendo, conseguia entender alguma coisa no mundo, nascido num berço espírita e um berço católico. E todos dois fervorosos, mas que se entendiam sem briga, né? Dá pra Exatamente. Conviver. Então eu vivi aqui em Centro Espírita, entregando sopa, entregando isso, entregando aquilo, fazendo caridade de madrugada, isso e aquilo. E no catolicismo, aqui dentro de igreja, que vocês acreditam, quase fui padre, dentro de igreja, ali no Jardim São Benedito, nascido, criado ali, e São Barra o tempo todo, que a família da mãe em São Barra, a família do pai aqui. Então, ali dentro da igreja o tempo todo, e participando de bingo, minha avó, Dona Faride, e a avó da minha esposa, que reabriu a igreja, São Benedito, então foi até uma promessa que ela fez na época e tudo, e vovó sempre foi muito ali dedicada, conseguia muitas coisas para fazer. Então, você imagina uma criança que sempre esteve no meio de ajudar o próximo, que formou em medicina, que é uma maneira de ajudar também. E aí eu comecei a ver que muita coisa eu podia mudar, em vez de mudar uma pessoa só com um receituário, eu dando a mesma canetada eu podia mudar na política. 30 mil pessoas, a vida de 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. E isso me dava assim não é aquela euforia de um cantor com a multidão, mas é a euforia de ter aquela, como é que se diz, aquela coisa pessoal, de satisfação pessoal. Exatamente, satisfação pessoal. Eu falei, poxa, não é o ego também de dizer eu fiz, é a satisfação pessoal de ter o benefício. Nisso eu comecei com Cerqueira, falecido Cerqueira em Guarulhos, começamos a planejar e tentar montar uma associação. Na época tinha incentivo da UENF, da Caixa Econômica Federal, que nós conseguimos professores, conseguimos
alguns computadores e criamos ali no Jardim Carioca uma associação. Dessa associação, nós levamos para a Baixada também, na região de Santa Amaro, alguma coisa nesse sentido. Começamos a dar alguns cursos profissionalizantes de informática, isso, aquilo, coisa pequena. Então, eu comecei a aparecer. Então, alguns políticos começaram a me procurar. A minha primeira experiência política, posso dizer assim, adulta, meu avô foi secretário de obras em Campos, em vários governos, Dr. Gerson Cecílio Fontoura, foi professor também da Escola Técnica Federal e foi o único secretário de obras ao mesmo tempo em Campos e São João da Barra. No governo de Dodozinho lá e outros 2 governos, se eu não me engano. Eu nem sabia que podia isso. Naquela época podia, né? Ele fazia meio turno aqui e pegava o ônibus e fazia o turno da tarde lá. À noite dava aula na escola técnica. Gosta de trabalhar, hein, rapaz? Vovô, graças a Deus, ele tem muitas boas referências. E aonde vê aluno dele até hoje, eles perguntam. Vê o Fontoura, fala, seu filho, doutor Gerson, sou neto, papapá. E aí, disso aí, eu comecei a conhecer políticos procurando meu avô para poder ajudar. Eu já tinha formação médica, estava indo em processo de fazer minhas especialidades, essa coisa toda, e sempre continuando a atuar ali. Até uma forma de gratidão de ter conseguir fazer o curso de medicina, que é um curso caro. No meio desse contexto, nasceu meu filho André Luiz. E no 3º ano, mais ou menos, no 2º ano que nasceu ele hoje faz 4º ano de medicina. E tem 21 anos. E... Que isso? 21 anos? E a outrazinha tem 16. Que isso, mano? E a outrazinha tem 16. Aí começaram a procurar. A gente teve uma experiência, uma pessoa que eu sempre gostei muito, que infelizmente veio a falecer esse ano. Seu Altamir Bárbara. Seu Altamir Bárbara é muito amigo do meu avô. E seu Altamir era uma pessoa muito séria. Uma pessoa muito sabia fazer política, uma pessoa séria. A gente fala que aqueles políticos antigos tem muitos políticos bons, né? Que queriam realmente fazer alguma coisa. E é um cara que eu, pessoalmente, tinha um carinho muito, muito grande. E foi logo depois que meu avô também faleceu que tinha me apresentado a ele. Então, ele foi uma figura assim, importante, que me ensinou muita coisa, essa coisa toda. Só que eu, por conta de ser uma pessoa, graças a Deus, independente, né, ter bons amigos, eu sempre fui uma pessoa de falar o que eu acho que tem que ser, não é falar besteira, né? Falar o que eu acho que tem que ser. Então, a gente veio em 2012, eu vim candidato aqui a pedido de João Peixoto. Foi assim, de última hora, João Peixoto falou, preciso de você na legenda, venha, você é um cara bom, não sei o quê. Eu sempre me dei muito bem com todo mundo. Todo mundo sempre me dei muito bem. Aí vim candidato, assim, de última hora, acabou que nós fizemos 1.018 votos, mais 700 ganhava a eleição. Mais 700 votos ganhava a eleição. Aí ganhou nessa época a eleição Álvaro César e Zé Carlos. Ganharam o mandato pela primeira vez, nessa vez. Mas eu sempre quis em São João da Barra. Eu falei, eu sempre quis em São João da Barra. Isso aí foi um teste, foi tipo assim, me pediu para ajudar e eu não fui para ganhar. Fui para ajudar e me colocou e a gente pediu ao amigo, pediu ao outro, pediu ao outro, fazer o teste, né? E aí depois eu venho a ser convidado a ser presidente do Cidadania. Eu falei, gostaria muito de assumir o Cidadania em São João da Barra. Eu vou e assumo o Cidadania em São João da Barra. Aí quem estava à frente lá era a ex-prefeita, né, a Carla Machadada, e a gente fez, ela convidou para uma composição. Aí nessa composição, ela coloca todas as 2 composições que ela me convidou, né, a primeira e a segunda. Eu atendia no 5º distrito, eu atendia Sabonete. A origem da família da minha mãe de lá, do 5º. Sabonete, Açu e Mato Escuro. Sabonete, Mato Escuro e Açu. E atendia na sede também. Assim que eu formei, eu atendi lá. Fiquei uns 10 anos, mais ou menos, atendendo. 9 a 10 anos atendendo São João da Barra direto pelo poder público. E aí ela foi e convidou
Me chamou para convidar para vir candidato, papapá, me colocou lá na legenda, tudo. E desde o primeiro momento, né, que depois que a gente vai vendo, a gente vai acreditando nas pessoas, né? Como eu disse, Altamir Bárbara é um cara sério, né? E aí a gente veio candidato e no meio disso tudo, a gente, na verdade, veio candidato com potencial de ganhar, tanto é que eu perdi a primeira eleição com 98 votos. E todo o tempo o poder público, a máquina traçando contra para eleger quem ela queria. Então isso aí foi identificado na primeira vez, mas eu preferi não acreditar, né? Promessas e promessas foram feitas e nada cumprido. Comigo, pelo menos, acho que talvez seja muito independente para estar do lado. E aí na segunda, a gente veio candidato novamente, chamou para uma composição, vamos fazer no partido, papapá, vamos fazer, vamos papapá. E quando chega no final do segundo tempo, ela chegou a espernear lá no trio elétrico e tudo, papapá, falou, fez reunião falando mal de mim, papapá, porque nas pesquisas eu estava eleito, entendeu? Inclusive, no dia da apuração, eu tinha recebido um telefonema, falou, você está eleito. Aí apareceu mais uma urna lá do Açu, que elegeu o outro, que até ele reconhece, o vereador reconhece, sou presidente dele de partido, reconhece. Rapaz, eu fui na casca da banana, rapaz. Que nem era para ser eu, era para ser o outro que é aparentado com ela, na qual teve uma prisão e eu tive que entrar como suplente na eleição, referente à eleição retrasada. E hoje está até nomeado na prefeitura, que eu fiquei sabendo, não sei se resolveu esse problema, se não resolveu, mas não ganhou, mas ficou como segundo suplente. Eu sou o primeiro suplente de 3 vereadores de lá. Só que todas as conversas e todas as coisas direcionadas à política, eu sempre coloquei a minha opinião, eu nunca fui vaca de presépio. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que hoje, por exemplo, o orgulho de uma São João da Barra hoje, o orgulho de ter um filho de São João da Barra, porque todo filho de São João da Barra é filho de Campos também. Não tem como. Tão pertinho, né? Não tem como. Ó, filho de São João da Barra, que fala 2 idiomas fluentemente, tem várias especialidades médicas, referência, ficou uns 30 dias na Câmara e não ficou de birra votando contra o povo, nada disso. Ao contrário, apresentei um monte de projetos que foram aprovados por unanimidade, inclusive projetos de castração de animal, projetos para fibromialgia, projetos de benefício para o pessoal da área de saúde que estava em pleno Covid, que ninguém fez. Ninguém beneficiou, nenhum político, eu não vi isso. Que eu procurei, beneficiou em local algum, nem a esfera federal, estadual ou municipal, os profissionais da área de saúde, de qualquer área, não é médico não, estou querendo ser corporativista não. Beneficiar como? Estou de plantão, tem direito a passar na frente rapidinho para poder pagar uma conta. Um exemplo, claro que ele não pode sair do plantão pagar a conta, mas estou dando um exemplo. Nem isso. Nós fizemos projetos lá para fibromialgia, fiz uma contemplação em relação ao meio ambiente, em relação ao que eu não consigo entender aqui na nossa região. Isso eu não consigo entender. Você vai lá em Daytona Beach, lá nos Estados Unidos, você vai em New Smyrna Beach, você vai a algumas praias, até do Nordeste, você vai a algumas praias de Portugal, lugares que eu já fui e que peguei projetos. Tô dizendo aqui que já fui, que sou melhor que ninguém, não. Mas as coisas boas dos lugares que deu certo, você tem que tentar ver, né? Produzir, né? Você vê uma orla linda e maravilhosa que tem em Gruçaí, como uma orla no Nordeste também. Mas não consegue se sentir, se complementar um contexto ali de que tem um espaço realmente, que não cresce planta, que tem duna móvel, que não vai mudar nada, que é só passar o trator e tirar, que tem isso, que tem aquilo, mas não consegue entender com o INEA, nem com o município, que não tem interesse, de pelo menos fazer, por exemplo, como Daytona faz, como New Smyrna faz, bota uma cabine, só pode andar em tal velocidade, para os carros ali, o cara que tem 4x4 ele vai andar de qualquer maneira. O cara que tem quadriciclo ele vai andar de qualquer maneira. Não tem fiscalização para isso. Não seria uma arrecadação para o município? Verdade. $20 por dia? Quanto mais proibido, melhor.
Eles pagam $20, eu pago toda vez que vou lá $20 por dia. Pode usar de 8 até as 5 horas da tarde, depois o corpo bombeiro passa retirando todo mundo, se ficar mais, porque não pode ficar com carro à noite na praia lá. Não podia fazer isso na Barra. Não podia, dá até um incentivo. Faixa de areia daquela imensa. Tem um incentivo, só um pedaço, não é em tudo. Aonde tem as falésias, tem as coisas, não. Mas aonde, não, aqui tá detectada, é morto, não sei o que, não sei o que. Você olha aquela lagoa ali de Gruçaí. A lagoa de Gruçaí, você acha que alguém olha os esgotos que são jogados ali? Não olha. Então aquilo ali é uma vergonha, entendeu? É uma vergonha. É uma lagoa suja, entendeu? E infelizmente, aí, né? E vem lá Iquipari. Iquipari já virou do meio ambiente. Vamos falar assim, grosseiramente falando, para todo mundo entender. Já virou do meio ambiente, já essa coisa toda, já tiraram os quiosques de lá, mas para interesse aqui, interesse privado, maior do que interesse público. Entendeu? Então, eu tenho uma história que muita gente não conhece, né? Porque olhar quem está no poder e quem está em mais visibilidade é muito fácil, né? Mas olhar quem não está e é massacrado, aí é difícil, né? Isso aí que a gente tem que ter até uma condição psicológica, né? E o grupo da gente para passar por isso, porque não é fácil não, gente. Não é fácil não. Hoje você imagina que é jogar 4.000 cartões na rua. 4.000 cartões. Sei lá quantos sacolões. Num governo de 20 anos que o município não cresce, está aí o professor da UENF falando que desde 2000, sei lá quanto, no município não cresce. Índices baixíssimos. Eu sou contra benefício social? Não sou contra, não. Mas um dos projetos lá atrás, como eu fui da Média Cruz Vermelha que eu conheci, um dos projetos mais brilhantes que eu conheci foi lá na Nicarágua. Vou explicar qual foi o projeto. Um país pobre, que hoje é comunista, né? Um país pobre, desde a época, a polícia não tinha nem carro, e que eles estavam fazendo, junto acho que não era as Nações Unidas, não sei, estava dando verba, para fazer casas. Só que, por exemplo, nossas famílias eram contempladas para casa. Não queria dizer que aquela casa que você fosse começar seria sua, mas ele colocava uma pessoa da família para poder começar a construção da casa até terminar. Via qual aptidão ele tinha mais e dava um diploma depois, técnico. Ajudante pedreiro, pintor, eletricista, teve mais aptidão para isso. E outra coisa importantíssima, a casa não era da pessoa, não era da família, porque depois podia vender. Não era da família. Tinha que pagar 10 córdobas, que era a moeda de lá, infinitamente, para ir pagando a casa. Então, seria R$1 aqui, vamos dizer assim. Então, um dos projetos brilhantes que eu achei foi esse. Que era bacana, entendeu? E tem uma história... Onde morar, você constrói sua própria casa ali. Tem uma história muito... Que o pessoal às vezes fala assim, por que essa mulher faz essas coisas com você? Nunca deu oportunidade, isso, aquilo, papapá. Que ela inventa um monte de história, né? Ela gosta muito de biotônico Fontoura. Ela adora biotônico. Adora um drink, adora uma cachaça. Aí talvez fosse mais amigo, né? Mas... Aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu... que eu relutei até hoje, né? Muita gente não sabe disso que eu vou contar agora. No velório do meu avô foi como um pai para mim. No velório do meu avô, eu vim conhecer essa cidadã. E ela chegou para mim e falou assim, você, do nada, eu chorando, e muito desanimado, desgostoso, eu estava dentro do cemitério Campo da Paz. Ela chega para mim e fala assim, você tem 3 vínculos lá, não tem? Eu olhei assim pra ela, assim, isso é lugar pra falar isso? Eu pensei pra mim assim, eu engoli seco um pouquinho. Sem noção totalmente. Engoli um pouquinho seco, falei assim, eu atendo sabonete, mato escuro e açúcar. Só que, claro, recebi por cada atendimento. Na época, a doutora Lúcia, minha amiga, ginecologista, era secretária de saúde, tinha me convidado e a gente fazia o trabalho. Lá não tinha nada asfaltado, eu ia de Fusca, andava de Fusca, aquilo tudo lá. Aí eu falei, sim. Quando foi na sexta-feira que eu tinha que receber o pagamento, na sexta-feira daquela semana, eu recebo menos um pagamento. Aí eu liguei para a secretária, mandou cortar um pagamento seu. Mas continua trabalhando, não sei o que, eu continuei trabalhando.
Fiz isso. Foi a primeira coisa. Sem eu entender nada, não tinha vínculo nenhum. Nem nunca tive vínculo. Nunca participei de coisas sociais, nada. Nada. Sempre fiquei na minha, na dela. Acabou. Depois, esses 2 episódios de eleição. Porque você, na verdade, o mundo eleitoral, depois que eu fui ver que esse romantismo político que eu sempre tive, não é da maneira que eu sempre achei que fosse. De forma alguma. E ali, são ali a vontade de eleger quem eles querem é muito grande. Aí você imagina eu falando lá atrás, eu sou contra benefício social? Não. Eu sou a favor de benefício social, até porque circula dinheiro no município e, além disso, você faz haver crescimento realmente. Só que eu sou a favor do seguinte, que aquelas famílias sejam cerceadas. Como? Você pega, faz um projeto com as famílias e vê quem tem potencial ali dentro do primeiro emprego, profissional o potencial para fazer um curso profissionalizante. Você faz convênio com a sociedade acadêmica. Nós temos aí a UENF, nós temos Cândido Mendes, nós temos Faculdade de Medicina, nós temos um monte de coisa para fazer. E a sociedade científica acadêmica ela tem que estar no meio público, porque ali é onde saem as pesquisas, saem as coisas. E muitos desses pesquisadores, desses professores, desses pós-graduados, mestrados, doutorados, eles só querem insumos. Eles não querem dinheiro. Eles só querem insumos e condições para eles exercerem o que eles precisam exercer. E a função do assistencialismo é dar um empurrão para a pessoa sair daquela situação, não Exatamente. Manter como as pessoas, Exatamente. os políticos usam, né? Querer manter ali para ser cabide. Exatamente. É algo para ser provisório, não pro resto da vida. Exatamente. Então, quem que eu sempre pensei? Poxa, vamos fazer um projeto bacana em relação a isso, né? Fora um monte de coisa, senão a gente fica a noite toda falando sobre isso. Vamos fazer e vamos crescer, fazer o crescimento dessa família. Não fazer essa família ficar dando peixe a ela sem ensiná-la a pescar. E não é isso que a gente quer. Você acha... Quem aqui, nós 3, nós vamos preferir pedir um dinheiro emprestado para comprar um pão na padaria ou estar empregado e comprar o pão com dinheiro nosso? Com certeza. Só um maluco que não. A independência, né? Só um maluco que não. Olha, rapidinho, vou já terminar. Hoje houve um episódio que eu vi agora há pouco aqui. Um episódio que no comitê dessa cidadã teve um sujeito lá em São Francisco. No comitê dela, já foi comprovado que é um cidadão de lá, que todos conhecem, que tem problemas psiquiátricos. E esse cidadão foi lá, quebrou o comitê todo, não sei o quê, antes de apurar essas coisas todas. E quebrou o comitê também do Frederico Barbosa. Também. Quebrou lá à frente, lá, não sei o que, não sei o que lá. Então, foi comprovado que foi o rapaz, não sei o que, não sei o que lá. Ela fez um vídeo ensinando, estimulando o ódio, falando, o típico dela mesmo, é típico dela. Fez insinuando. Eu vi, agora há pouco eu vi, que eu tive esse desprazer de ver esse vídeo que mandam aqui nos grupos, a gente acaba vendo. E eu queria entender a situação qual era. Criando um descortejo político, que não é assim que a gente se faz política. Eu vejo, por exemplo, o Vladimir. Eu não estou aqui, eu não tenho coisa... Eu vejo o Vladimir tentando ser o mais diplomático possível. Um rapaz novo, mais novo que eu, tentando até... Muitas vezes eu vejo ele tentar até contra o grupo, que às vezes tenta inflamar, verdade, e ele tentando segurar. Então, um garoto assim, com todo o respeito, que é nosso prefeito, mas um garoto que para mim, eu tenho muito assim, como é que se diz? Eu admiro muito. Eu admiro muito pessoas assim. Não pessoas que ficam estimulando o ódio, dizendo que lá não é território disso, que não é aquilo. Depois vocês vão ver. Vocês vão ter a oportunidade de ver que vai começar a rodar tudo. Eu vi agora há pouco. E não é assim que a gente se faz política, gente. Final de linha, já está quase aposentado, ou se já não está.
Final de linha, não sei nem pra que vem, apoiando o PT, fazendo essas coisas. Então a gente não entende nem pra que vem, entendeu? Porque uma pessoa que vira as costas, eleita com mandato, não pede licença, mas vira as costas dos 17 ou 18 mil votos que teve, isso não é dizer que cumpriu com o que tinha que cumprir, não. Você virou as costas pra população. Você entregar um mandato... eu entrego meu mandato de vereador porque eu quero vir deputado. Mas eu entrego... Que o povo te deu, mandato é algo que o eu povo entrego o meu mandato. É tipo descartar, né? O que já conquistou antes de terminar. É ridículo isso também. É ridículo. Não sou favorável. Você fica o período de licença. Agora, você entregar... Não, eu vou entregar o mandato, 17 mil pessoas confiaram em mim e peraí... O que você pode mais fazer? Não, que eu cumpri com isso, cumpri com aquilo, não sei o que. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos adultos, não coisa... O que a gente chega à conclusão? Que acha que pode fazer o que quer fazer. Que tem o domínio de fazer o que quer fazer. Então, eu acho que hoje em dia, por conta de internet, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, as pessoas estão começando a ver a realidade das coisas. E realmente vendo a veracidade de quem quer realmente que as pessoas cresçam e quem quer realmente que as pessoas não cresçam. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ouço todos os lados. Se você chegar para mim, você me conheceu ou não me conheceu, chegar para mim ali e me chamar no canto, doutor, eu acho que aquela palavra que o senhor falou lá, não sei o que, eu paro e ouço. E eu pergunto a você o seguinte, por que você achou isso? Fala para mim. Você sentiu alguma coisa diferente, alguma coisa? Você é um cara espiritualizado? Não sei. Eu pergunto tudo. É um olhar de fora, né? Às vezes entendeu? Enxerga o que você não consegue enxergar. A gente pergunta tudo. Então, eu fiquei lá quase 30 dias, a maioria dela. Aí me vem, ela manda votar. Olha só como é que são as coisas. Tinha que votar a lei orgânica no município, essa coisa toda. E ela vai e pede... Lá, os vereadores vão votar a lei de 2 anos só da eleição da presidência da Câmara. Aí, beleza, o negócio tá meio que acordado para ser o primeiro o Elísio e depois o Chico da Quixaba. Aí, na hora da votação, né? Eu era vereador lá junto com o Elísio, com o Frank, com o Gersinho, com o Capucci, uma pessoa maravilhosa. O Capucci é uma pessoa muito boa, gosto muito dele. E a Soninha, não me lembro mais se tinha mais alguém. Aí nessa época eu falei, eles me perguntaram, você é o voto de Minerva. Você vai votar para 2. Eu cheguei para Elísio e falei assim, vamos fazer o seguinte, primeiro você vota. Se você votar contra você, eu voto também. Sabe por quê? Porque não tem sentido eu defender você ou qualquer outra pessoa se eu tenho menos de 30 dias aqui. Isso não vai fazer diferença nenhuma para mim nem para o povo. Que se fosse fazer diferença para o povo, faria para mim também. Porque por mim trocava de presidente todo ano. Não trocava nem de 2 em 2, nem de 4 em 4. Aí na hora de votar, eu olhei pra cara dele e aí, ele votou contra ele. Falei, também voto contra. Acabou de 4 em 4 anos, ficou de 2 em 2. E aí vai ter que trocar agora. Aí agora tá todo mundo contra ela lá. Então dá pra entender? Aí você pensa, todo um contexto que sempre esteve ao lado. Eu nunca assumi cargo nenhum em prefeitura de São João da Barra. Eu nunca fui nomeado a nada, nunca assumi nada, nem nunca fiquei pleiteando isso. Eu quero sempre almejei atender como médico, exercer minha profissão para o povo, que é onde a gente tem mais contato também, consegue fazer mais. E eu nunca compactuei com as coisas erradas. E todos que estão lá e estiveram nos mandatos anteriores estão dizendo até que querem ser prefeito e são pré-candidatos a prefeito, já tiveram negócios com ela, já tiveram um monte de coisa com ela. Então, a que ponto isso vai mudar?
Por isso que é polêmico, a gente não pode começar a falar. Porque que ponto isso vai mudar? Vai mudar se vier uma terceira via. O nosso partido pretende jogar um pré-candidato lá. Essa é a questão, né? O problema é essa terceira via, que tá difícil. Entendeu? O nosso partido pretende jogar um pré-candidato a prefeito. Porque como que a gente vai acompanhar pessoas que já fizeram negócios com ela? Pessoas que já sabem a maneira de agir. E como que a gente vai acompanhar, talvez, ela, por exemplo, que não tem mais como acompanhar porque ela também não atendeu, isso a gente tem um grupo, e ela também recusou os votos que ela recebeu. Ela pediu para sair. Pediu para sair. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, mas tem que arcar, né? Tem que arcar com o que faz, não é isso? É verdade. Então eu vislumbro a política nesse sentido de uma coisa diplomática, de uma coisa em pró do povo, de uma coisa em pró de fazer as coisas. E eu não tô nem aí se um quer fazer isso, se um quer fazer aquilo, se isso, se quer aquilo, mas a gente não vai entrar nisso. A gente vai entrar para fazer o trabalho da gente. Como eu sempre falei, eu amo o que eu faço. Eu não vou largar a medicina por nada, porque eu amo o que eu faço, a não ser que for da vontade de Deus. Mas eu amo o que eu faço, eu quero sempre exercer a minha medicina, muito bem exercida, bem atualizada. E a política, paralelamente, enquanto a gente vê que dá para fazer alguma coisa, ou dá para compartilhar com pessoas boas e com grupos bons e com pessoas sérias, que a gente possa fazer acordos, fazer projetos, fazer coisas que vão ter toda essa diferença para a sociedade, aí a gente continua. É aquela questão, não é? Ser médico e estar político. Exatamente. Falou tudo. É isso aí. Falou tudo. Bem, infelizmente, né, chegamos aí ao fim do Goitacast. Que hoje pena, passou muito rápido. A hora eu vou. Quando a conversa é boa, vou. né? Mas o doutor, né, pode voltar quantas vezes quiser. O Goitacast estará sempre de portas abertas. Se Cristo quiser trocar de sexo aí. Eu também, não sei. Nunca diga dessa água não beberei, Cris. Só vou cuidar da estética. Garoto. Muito obrigado, doutor André. Obrigado, Rede Aurora, e até quarta. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Obrigadão, tudo bom. Muito obrigado.